Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, espaço de comentário das informações, aquelas que têm chamado mais atenção do ponto de vista cristão, com a Bíblia na mão. E nós não podemos deixar de ainda falar sobre os Jogos Olímpicos, porque é algo que realmente ocupa muito tempo das notícias, mas também tem ocupado a nossa ansiedade, não é? Saber o resultado, conseguiu, não conseguiu, passou à final, houve medalha, podemos ver a bandeira, ouvir o hino nacional. É essa a expectativa que todos os países têm de uma maneira ou de outra. E com raras exceções, daqueles países que têm tido muitas medalhas de ouro, a maioria dos países tem tido momentos pontuais de grande satisfação e vão surgindo alguns novos heróis nacionais. Estas Olimpíadas têm sido, entretanto, marcadas também por muito conteúdo político. Isto tem sido sempre assim, não é de hoje que nós lembramos de a exposição que a Olimpíada traz ser aproveitada para fazer algum gesto político. Desde a década de 60, por exemplo, o movimento Black Power, que aproveitava o momento para poder fazer esta manifestação política, ou mais anterior, quando Hitler preparou Berlim para sediar os Jogos Olímpicos, e que, sendo um grande gesto político, ficou marcado pelas vitórias de Jesse Owens, que foi uma grande resposta, digamos, e utilizado de forma muito forte pelo capitalismo, ou, digamos, pelo Ocidente livre, contra aquilo que era o crescimento do nazismo. Sem dúvida que continua a ser utilizado, os atletas no pódio, os comentários que são feitos após as vitórias. É um atleta que não quer reconhecer eventualmente a bandeira, é uma atleta americana que faz um X com os braços para representar que está a se manifestar a favor daqueles que vivem vidas em opressão. E depois toda a questão que se gerou à volta da ginasta Simone Biles. Ela uma ginasta conhecida ou reconhecida como a maior ginasta da atualidade, uma grande expectativa de medalhas, ela já tem várias medalhas, uma grande expectativa de que ela ganharia novamente várias medalhas nesta Olimpíada, e a certa altura ela teve, digamos, uma quebra psicológica devido à grande pressão, à ansiedade, que é muito forte sobre todos estes atletas, e não competiu. Desistiu de competir em algumas finais para as quais estava classificada depois dos resultados iniciais não terem sido os melhores. Ela justificou as más apresentações com a ansiedade e depois o facto de não conseguir se apresentar. E imediatamente teve uma grande quantidade de apoio, houve muita mídia favorável a ela, muita gente que veio em público elogiar Simone pela sua decisão, inclusive dizer que tinha sido um ato de grande coragem aquilo que ela fez. Bem, reconhecer que ela vivia sob a grande pressão, sim, evidentemente todos os campeões que chegaram às Olimpíadas com a pressão de ganhar uma medalha de ouro estão sob uma grande pressão, sim. Reconhecer que esta pressão pode levar a algum tipo de quebra psicológica, também. Estes atletas são treinados ao mais alto nível, não somente física, mas psicologicamente. E Simone Biles não é diferente. Ela recebeu este treinamento. Portanto, mas de qualquer maneira reconhecemos que é uma pressão muito grande. Reconhecer que ela até tem o direito de, devido a esta pressão, preservar-se de alguma forma e dizer, ok, não vou participar, podemos até chegar lá. Dizer que é coragem ela não participar quando ela desistiu, ou seja, é coragem de desistir, é que fica um pouco mais confuso. Porque nós temos imensos profissionais que todos os dias precisam encarar situações de stress enorme para salvar vidas. Então, o bombeiro que diante de um prédio em chamas diz, eu não vou entrar porque está a pressão psicológica muito grande sobre mim, não é? O bombeiro que está no campo e que está diante de um grande incêndio florestal. Nós vamos dizer que é coragem e ele desistir de combater as chamas. O polícia que diante do apelo para uma situação de violência que está a acontecer num bairro, num local, não responde à chamada porque diz, estou muito estressado porque isto psicologicamente é muito forte para mim. O médico que está constantemente a atender doentes em situação de urgência extrema e que diz, não aguento mais viver sob este stress. Imagina aqueles que estão na linha da frente do Covid, da pandemia, há 2 anos. Nós vamos aceitar isto como coragem? É uma quebra? Ou, afinal de contas, o que é? Bem, esta ginasta, esta jovem ginasta, tem tido muito apoio e ela tem recebido recompensas significativas. O seu património é calculado em mais de 5 milhões. Portanto, não é dizer que ela não tem recebido alguma recompensa justa por aquilo que tem sido o seu esforço, pela sua capacidade. Provavelmente entendemos que não será o mais correto nós dizermos que é coragem da parte dele a desistir. O apóstolo Paulo escrevia a Timóteo e dizia que nós não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia e de coragem para enfrentar as situações que são difíceis e para lidar com aquelas que estão diante de nós.
Nós temos muitíssimos exemplos, no entretanto, ao longo desta mesma Olimpíada. Uma atleta britânica no heptátulo que caiu e depois da sua queda houve imediatamente apoio por parte, não é, dos assistentes da Olimpíada para ajudá-la, inclusive trazendo uma cadeira de rodas, e ela recusou para, mesmo em sofrimento e em dificuldade, ir até ao fim e cruzar a linha da meta. A atleta holandesa, Hassan, que nas meias finais dos 1500 metros, caiu já perto do fim, na última volta, não somente não ficou no chão, como levantou-se, e correu e ultrapassou as demais para ganhar numa prova extraordinária da sua grande capacidade. Todos os atletas que chegaram sob a grande pressão de serem campeões do mundo e precisarem ganhar a medalha de ouro, e que diante da grande pressão foram em frente e conseguiram fazê-lo. Mesmo diante de perdas familiares, como foi aquilo que foi apresentado por Simone Biles, que a sua tia tinha morrido. Por exemplo, o lançador de peso Ryan Crouser, americano, que tinha perdido o seu avô, o seu grande mentor, na semana anterior às Olimpíadas. Representou o seu país da melhor maneira e acabou por ganhar e ser medalha de ouro. Ou seja, nós temos que olhar para tudo isto e tentar perceber com o que é que estamos a falar e do que é que estamos a lidar. Sim, estes atletas estão sob grande pressão. O que eles estão a lidar não são aspectos de vida ou morte, mas eles nos chamam a atenção para a fragilidade de toda a humanidade. Não são apenas atletas de grande pressão que sofrem esta ansiedade, não são só eles que estão sobre esta situação. Nós temos pais de família, mães de família, pessoas de idade, jovens que todos os dias sentem a pressão daquilo que é vencer o seu próprio temperamento, muitas vezes tímido, de vencer as dificuldades que existem no mercado, de ultrapassar uma situação em que há desemprego, há limitação de recursos, e tudo isto traz ansiedade e traz pressão sobre nós. É preciso reconhecer que há problemas, sim, é preciso encarar que eles estão aí, é preciso compreender que eles precisam de tratamento e eles precisam, sobretudo, de um recurso essencial. E este recurso passa por tratar de algo que é interior. O homem precisa de receber esta força para poder vencer. Infelizmente, a maior parte das vezes, esta força é apresentada como sendo uma força humana, força de vontade. É preciso ter força de vontade para vencer as coisas. É preciso olhar para o meu interior e poder ganhar. É uma espécie de mantra, por exemplo, da Disney. Aquilo que a Bíblia diz é que não é esta a forma de nós conseguirmos vencer. Não é olhando para o nosso eu interior, para a nossa própria fraqueza. O apóstolo Paulo, diante dos seus grandes desafios, ele reconhecia que vivia muitas vezes uma grande pressão da perseguição e do ministério e de tudo aquilo que estava à sua volta, e ele dizia mesmo, às vezes eu não consigo fazer aquilo que eu quero e eu acabo fazendo aquilo que não devia, e eu pergunto quem é que pode me libertar disto, e ele no fim dá graças a Deus, porque ele diz que Deus o consegue libertar. Quando ele assumiu de forma clara numa das suas cartas que havia algo que o inquietava, que era um verdadeiro espinho que o prejudicava constantemente e do qual ele pediu libertação, Deus disse, a minha graça te basta. E ele compreendeu que o poder de Deus se mostrava mais forte ainda na sua fraqueza. É por isso que ele depois escrevia aos Filipenses e dizia, eu consigo viver e passar por qualquer circunstância, porque a minha força não está em mim, ela não tem a ver com as circunstâncias ou alguma coisa psicológica que eu aprendi, está a ver com Jesus. É Ele que me fortalece, Cristo me fortalece e eu posso todas as coisas, eu consigo viver em qualquer realidade ou em qualquer circunstância naquilo que me fortalece. Não vamos encontrar as forças em nós. Nós somos cortados, nós optamos por cortar a ligação com a maior força que existe no universo, com a maior energia que é capaz de capacitar e catapultar qualquer ser humano para ser muito mais do que aquilo que ele é, muito infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isto é o que o pecado faz, a separação entre nós e Deus. A nossa verdadeira fonte de energia, que é o Senhor, é algo que nós recuperamos quando nós voltamos à paz com Deus, quando nós temos os nossos pecados perdoados, quando nós reconhecemos que Jesus fez tudo o que era preciso para que esta ligação voltasse a existir. Nesta ocasião, quando rendemos, digamos, as nossas próprias forças, quando abrimos mão da nossa própria capacidade e pedimos perdão daquilo que nos separa de Deus e recebemos o sacrifício de Jesus, somos religados a Deus, a maior fonte de força, de poder, de energia que existe. E então, capacitados por Ele, podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece.